Oi, eu sou a Clara e vamos falar sobre a história do feminismo em uma visão cristã? Bem, eu vou tentar deixar esse vídeo mais enxuto possível, só que ele vai ser grande. Vou mostrar para vocês a minha base, né? Um pouco grande. E tem coisas que eu vou falar que nem estão aqui nesse texto. Essa é a linha do tempo. Mas eu vou falar baseado na história, mais ou menos desde 1791 até 1973, mais ou menos, e eu ainda vou falar um pouco sobre o feminismo atual, né, sobre a terceira e a quarta onda, né, do feminismo. Então, eu vou tentar colocar minha opinião no final. Claro que eu vou dar umas pinceladinhas no que eu penso e no que o cristianismo pensa quando a gente fala de feminismo, mas a minha opinião vai lá pro final, tá bom? O que vai acontecer? O feminismo, ele vai nascer em um contexto onde a Revolução Industrial já tinha acontecido, a Revolução Gloriosa já tinha acontecido, e estavam nascendo várias filosofias para contrariar o modelo capitalista. Obviamente que o cristianismo não deixa, o movimento feminista, ele não é baseado necessariamente naquele período em ideias socialistas e anarquistas, mas tinham pinguinhos ali, tá bom? Isso é importante pontuar. E o movimento feminista, a gente tem que lembrar que ele não nasceu pelo nada. Tinha motivo para ele nascer. As mulheres que trabalhavam em fábricas ganhavam menos. As mulheres eram vistas como propriedade do seu marido. As mulheres, naquele período, não tinha ainda sociedades, em geral, não eram democracias, então nem o homem tinha direitos políticos, mas a maioria dos homens, das pessoas que tinham poderes políticos, eram homens. Obviamente havia mulheres, como a princesa, a rainha Catarina de Castela, Elizabeth I, tinham poder. E homens se subordinavam a ela, precisavam dela para ir numa guerra, para comer, porque elas governavam aquele país, aquele reino, né? Mas, em geral, os homens que detinham poder político, os homens que tinham poder social, os homens que tinham poder religioso, tá bom? Naquele período, todas as igrejas, até onde eu sei, tanto católicas quanto evangélicas, né? O protestantismo estava começando naquele período, não tinham mulheres pregando, mulheres falando, mulheres opinando. Não tinham mulheres na religião. Então, o movimento feminista, ele não vai nascer do nada, ele tinha motivos para nascer. A gente não pode achar que antes do feminismo tudo era bom. Não era bom. As pessoas sofriam, as mulheres sofriam da mão de um sistema que não respeitava elas. Só que é importante pontuar que esse sistema não era bíblico, tá bom? As pessoas gostam de dizer que esse patriarcado dessa maneira, ele era bíblico, e não era. Né? As pessoas de fora da igreja, as pessoas da igreja sabem que o patriarcado bíblico não é daquele jeito. Mas as pessoas de fora pensam que quando a igreja ela prega um marido que lidera uma família, isso inclui liderar a sua esposa, isso seja da mesma forma que acontecia naquela época. E não é. Porque naquela sociedade as coisas também estavam distorcidas. A gente tem que lembrar disso. Nunca houve uma sociedade limpa que era totalmente cristã. O mais perto que a gente teve de uma sociedade da vontade de Deus
eram os judeus antigos, lá em Israel, quando tinham períodos ainda de paz, de reis bons, de juízes bons, né? Mas quando não tinha reis bons, juízes bons, lideranças boas, também despegalava tudo, né? Isso incluía um sofrimento também para as mulheres, que, vemos e convenhamos, a gente é mais fraca, mulheres são mais fracas que os homens. Então, elas acabavam sofrendo mais pelo endurecimento do coração do que os próprios homens. Porque os homens, se eles fossem ser, por exemplo, agredidos, eles tinham como se defender. Uma mulher não. Em geral, a mulher não consegue se defender de um homem. Mas então vamos lá. O berço do feminismo foi a Revolução Francesa, tá? E a mamãe dele foi a Olympe Gouger. A Olympe Gouger, a Olympe de Gouger, ela trabalhou na Revolução e a Revolução, os autores da Revolução lançaram um documento, a Declaração do Homem e do Cidadão. Só que ela se revoltou com aquilo. Por quê? Porque não tinha nenhuma menção do poder e do trabalho político das mulheres, sendo que as mulheres tinham trabalhado na Revolução. Então ela ficou muito decepcionada e foi correr atrás e escreveu a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. E aí vai vir uma mulher, isso em 1791. Em 1792, a Mary Wollstonecraft, espero que esteja falando tudo certo, os nomes certos, mas às vezes é difícil de falar. Mas enfim, essa mulher, ela pegou o trabalho da Olympe de Gouger e transformou na Reivindicação dos Direitos da Mulher, que foi um livro que ela lançou. E depois de 5 anos, a Mary Wollstonecraft, ela teve uma filha, ela engravidou de uma filha, e ela acabou morrendo, que era muito comum, ela morreu no parto. E o marido da Mary Wollstonecraft deu o nome da filha de Mary também. E essa Mary foi a Mary Shelley. Se você conhece de literatura inglesa, você deve lembrar desse nome. Por quê? Porque ela é a autora do livro Frankenstein. Uma coisa importante da criação da Mary Shelley é que o pai dela era ateu e anarquista. E ele acreditava, como ele era ateu, ele acreditava num livre amor. Ou seja, para ele, por exemplo, o adultério não era um problema. Com 16 anos, a Mary era amante de um homem chamado Percy Shelley. O Percy Shelley viajou com ela para a Suíça, ela engravidou, ela perdeu o bebê. E ela, no meio dessa situação, com 18 anos, ela escreveu o Frankenstein. E ela teve um filho que nasceu saudável também. E nesse meio tempo, não sei cronologicamente certinho o que aconteceu, mas a esposa do Percy, sei lá como é que fala Percy, é P-E-R-S-Y, enfim, acho que é Percy, ou Percy, não sei. Ela se matou, a esposa dele se matou, provavelmente pelo sofrimento do marido dela não amar ela, o marido dela trair ela. E ela foi casar, a Mary Shelley foi casar com o Percy. E se vocês forem ler Frankenstein, eu nunca li Frankenstein, mas foi o que eu vi nas minhas pesquisas. Ele tem um viés também feminista.
ele vai vai mostrar o Frankenstein sendo um homem que vê as mulheres como, para Mary, as mulheres deveriam ser vistas. E agora, a gente vai deixar a Europa e a gente vai ir pro Brasil. Em 1810, nasceu Anísia Floresta. E ela foi uma abolicionista, ou seja, ela acreditava na abolição da escravidão. Ela foi uma indigenista, ou seja, ela defendia os indígenas. E ela foi a pioneira no movimento feminista do Brasil. Ela impactou na educação brasileira bastante, pelas minhas pesquisas. E ela foi muito importante para o início do movimento aqui no Brasil. Agora, a gente vai ir lá para os Estados Unidos 5 anos depois. A gente está em 1810, que a Anísia Floresta nasceu. 1815, a Elizabeth Sturkle nasceu. E essa mulher, ela vai ter uma característica interessante. Ela era abolicionista, ela era sufragista, ou seja, ela acreditava que as mulheres deveriam votar. Ela já estava numa sociedade democrática, né? Ela defendia a lei seca e ela era abortista. Quando você vai no Wikipedia, você vai ver lá, ela defendia os direitos de fertilidade da mulher, os direitos de escolha da mulher. Você fica pensando assim, ela defendia os direitos de escolha da mulher ter filho ou não. Só que tem uma coisa muito importante nisso. Ela nasceu numa época que não existia pílula anticonceptiva, não existia nenhum método contraceptivo. O que tinha era aborto. O chazinho, tinha os medicamentos, algumas coisas que ocasionavam um aborto. E ela defendia isso, tá? E outra coisa interessante sobre a Elizabeth é que ela escreveu a Bíblia da Mulher. Foi um documento, um livro, que contrariava os preceitos bíblicos para a submissão da mulher. Eu posso até fazer um vídeo sobre submissão da mulher um dia. Só que é importante a gente pontuar que se você ignora uma coisa da Bíblia, você tem que ignorar tudo o resto. Porque a Bíblia é uma coisa só. Ela vai colocar que a Bíblia... Eu estava lendo um artigo sobre o livro dela, e ela vai colocar que a Bíblia foi escrita por homens. Ela vai ir nessa ideia de que a Bíblia ela foi incentivada pela cultura do apóstolo Paulo, que foi incentivada pela cultura de Moisés. E por isso que vai falar que a mulher foi criada depois do homem. Por isso que vai falar que a mulher deve usar véu. Por isso que vai falar que a mulher tem que se submeter ao próprio marido. Ela vai colocar que a Bíblia foi influenciada pela cultura. E não existe isso. Ou você crê plenamente na Bíblia como palavra de Deus, ou você não crê na Bíblia. Se ela não é palavra de Deus, se ela é influenciada pela cultura, tudo dela pode ser influenciado pela cultura. Então, nenhuma lei, nada. Até você pode colocar em xeque os milagres, os avivamentos, tudo. Você pode colocar pro lixo tudo, porque não faz sentido você acreditar na Bíblia se você acredita que ela foi escrita por homens. Não, ela foi escrita por Deus. Ah, mas isso só tá na Bíblia. Mas onde mais vai estar? Se a palavra de Deus tá lá, a assinatura dele. E se você vê Deus, o Deus bíblico, na realidade, no que você experimenta, porque o Deus da Bíblia não escreveu a Bíblia. Ele escreveu. Ele inspirou a Bíblia. E as pessoas inspiradas não foram também inspiradas pela cultura. Elas foram inspiradas somente por Deus. Porque elas ignoraram toda essa cultura. O apóstolo Paulo ignorou toda a sua cultura,
todo o seu pensamento para escrever aquilo. Senão, a gente viveria num cristianismo farisaico, porque ele era um fariseu antes de se converter. E ela promoveu a teologia da libertadora radical. Sabe aquelas igrejas que aceitam tudo, que aceitam o pecado? Em principal, a homossexualidade, a transexualidade e o transgenerismo, mas também transexualidade, porque se a gente for a fundo, pesquisas existem sim transexuais. Você vai ver que ela promoveu essa teologia. Eles se baseiam na teologia liberal radical. E obviamente que eles não só aceitam esses pecados, mas isso fica muito em evidência. Porque como as pessoas LGBTs querem amar a Deus, mas elas não sabem como amar a Deus, elas querem amar do jeito que elas estão, aquelas igrejas, elas puxam todas as pessoas LGBTs que querem amar a Deus para elas. Mas elas não só aceitam a homossexualidade, mas elas aceitam o pecado em geral. E isso é muito sério. Seríssimo. Mas vamos lá. 5 anos depois, nasceu a Elizabeth Sturton. Depois da Elizabeth Sturton nasceu a Susan B. Anthony. E ela também foi abolicionista, sufragista, abortista e defensora da lei seca. E ela era amiga da Elizabeth Sturton. E elas faziam conferências, inclusive dentro de igrejas. Elas iam por onde de igreja, elas iam para as igrejas mesmo. E falavam sobre o que elas acreditavam. O que pegou muitas cristãs. Muitas cristãs americanas viraram feministas, começaram a acreditar nos pensamentos da Susan e da Elizabeth. E assim, elas manipulavam a palavra para caber na caixinha que elas queriam que cabesse. Só que a gente tem que entender, a palavra de Deus, a gente não escolhe o que a gente vai puxar dela. A gente pega o que Deus colocou. A gente não pega igual um cardápio, eu vou escolher o que é melhor pra mim, o que é mais legal. Não. A gente pega tudo. Porque não é um cardápio, é a palavra do Senhor. Então, a situação que elas geraram era muito ruim. O sufragismo, o abolicionismo e a defesa da lei seca são coisas que eu concordo. Eu concordo que as mulheres devem votar. Eu concordo que os negros não devem ser escravizados. E eu concordo que os homens nem mulheres deveriam beber do jeito que bebem, entendeu? Só que quando você vai para um lado de não, a gente vai tá tudo bem matar bebês para que a mulher seja livre. Vou mudar a palavra de Deus para que ela caiba nos meus pensamentos. Não vou ser submissa ao meu marido porque eu não quero. A palavra de Deus não importa. Aí foi para outro nível, que aí não dá. Entendeu? Se o feminismo parasse em vamos buscar direitos políticos para mulheres, eu tava junto com o feminismo. Mas não é. Ele quer que a cultura cristã, não só a cultura secular, mas a cultura cristã, aceite que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, é a palavra da cultura grega e judaica, romana e judaica. Não dá para conceber isso. Crer em Deus e crer nisso. Mas vamos lá. Na Inglaterra, vai nascer uma sufragista, a senhorita Parks, Emilia Parks, né? Inclusive, ela está no livro do governo do 9º ano. Estou no 9º ano e lá ela tá linda, nem imaginou. Vou pegar ali pra vocês. Essa está bem aqui no meu livro. Esse daqui é o livro do governo.
Claro que é história, tem que contar história. Só que, né? O problema é do jeito que se conta a história. Dependendo do professor, vai usar isso daqui pra aliciar jovens pra ir pro feminismo, pra ir pra opinião dele, pra ideologia dele. Que eu não acho isso certo. Mas enfim, bons professores conseguem falar sobre isso. E ela tá aqui. E ela foi importantíssima pro sufrágio na Inglaterra. Claro que com as ideias dela, provavelmente eu não achei nada que falasse que ela acreditava, ela defendia aborto, que ela sobre religião, nada. Mas provavelmente ela também tinha esses pensamentos. Eu pesquisei, mas infelizmente não dá pra me fazer uma pesquisa profunda, né? Não dá pra me fazer uma tese de doutorado nisso daqui, né? Mas enfim, ela defendia muito o poder político da mulher, que eu acho maravilhoso, né? Mas quando vem com outras coisas, a gente tem problema. Mas é importante falar dela porque ela foi necessária para o início do sufrágio feminino em todo o mundo, né? Porque a Inglaterra foi um dos primeiros países a permitir que a mulher votasse. Em 1894, a segunda deputada brasileira nasceu, a Berta Lutz. Ela também tá no meu livro de história, tá? Não sei se eu vou achar ela aqui, mas ela também está aqui, bem plena, com o texto dela. Não tem nada demais, mas enfim. Também acho legal falar dela. Eu esqueci de falar da Leolinda Daltro Leolinda Daltro. Ela nasceu em 1859. Ela era uma sufragista indigenista brasileira. Ela se casou, se divorciou, ela tinha questão muito forte com a defesa do... Qual que é a palavra? A defesa da independência feminina, tá? E ela se divorciou uma vez ou duas, não se sabe ao certo. Isso não se sabe ao certo mesmo, não é ignorância minha. E teve 5 filhos, tá bom? Mas enfim, agora a gente vai entrar na supremacia do feminismo, na Suprema Corte Feminista, na rainha do feminismo, na presidenta do feminismo. É porque ela vai se sentir ofendida de ser chamada de presidente, não sei. Mas a nossa queridíssima Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ela é uma doidinha. Eu chamo ela de doidinha. Eu gosto dela. Não gosto, na realidade, mas eu gosto de estudar sobre ela. Eu gosto de pegar as coisas dela. E se você conhece a frase "não se nasce mulher, torna-se", lhe apresento Simone de Beauvoir. Ela que falou isso. Ela era uma feminista existencialista. Esposo dela, porque eles não tinham um relacionamento muito bom. Era um relacionamento meio aberto, né? Totalmente aberto, na realidade. Onde o esposo dela era Sartre, que era um filósofo existencialista, o principal filósofo existencialista do ateísmo, assim. Principal. É o primeiro que você vai ver, assim, quando você for pesquisar. E assim, a Simone de Beauvoir, ela vai acreditar, ela vai colocar que como a mulher, pra ela, não foi criada por nada nem ninguém, por ela ser ateia, a mulher, ela não tem um sentido intrínseco, como, por exemplo, os animais. A fêmea do pinguim, por exemplo, ela tem um sentido intrínseco de criar seus filhotes,
tudo isso a natureza impõe sobre ela. Só que da fêmea humana, não. Eu acho que ela esqueceu, minha opinião, ela não entendia muito bem que somos animais. Que mesmo que Deus não exista, a natureza impõe coisas sobre a gente. Enfim, ela vai acreditar que porque, como a gente é um ser sociável, a sociedade molda mais do que a biologia molda. E que as diferenças biológicas do homem e da mulher não são o bastante para a diferença de tratamento, a diferença de social que tem entre o homem e a mulher. Coisas interessantes sobre ela é que alguns lugares vão falar sobre o fato dela ser aliciadora de menores. Ela aliciava menores de idade para irem morar com ela. Ela e o Sartre tinha relações com essas meninas. Isso é controverso, porque nem todo mundo vai admitir que a principal pensadora do feminismo pensava assim. Mas existem provas quanto a isso. Inclusive uma menina que sofreu, ela escreveu sobre. Ela falou que Simone de Beauvoir não pode se vangloriar por ser defensora das mulheres, porque o que ela sofreu na mão da Simone e do Sartre era tudo contra o que uma mulher que defende mulheres deveria fazer. E uma coisa interessante também, isso tem provas, realmente provas, é que ela defendia o consentimento de menores de 13 anos de idade. Ou seja, ela acreditava que crianças, pré-adolescentes, podiam consentir. Vocês sabem ao quê? Isso é muito sério. Ela assinou um pedido de isenção da condenação de 2 pedófilos que tinham se relacionado com pré-adolescentes, com meninas. E lembrando que o pensamento de uma menina atual não é o pensamento de uma menina no início do século passado. As meninas do início do século passado eram bem mais puras, não tinha tanta músicas pornográficas, não tinha tantos filmes pornográficos, não tinha esse conteúdo que sexualiza as meninas tão novas. Naquela época eram só meninas em geral, então não tinham que consentir. E aí a gente vai para a primeira conquista feminista, que é de 1918, sufrágio feminino na Inglaterra. Eu concordo com o sufrágio. Não vamos ser extremistas ao ponto de não concordar que a gente deveria votar, tá, gente? Mas, como eu já disse, não é só o sufrágio. Se fosse só o sufrágio, tava ótimo. Se fosse só direito político, tava ótimo. Mas existem o direito de matar um feto dentro da barriga. Isso não me desce. Aí o segundo, que é em 1920, que é o sufrágio feminino nos Estados Unidos. E a gente vai entrar no nascimento de Betty Friedan. Betty Friedan. Ela foi uma feminista, marxista, abortista e publicou o livro The Feminine Mystique, que abordava o papel da mulher na indústria e em casa. E esse livro foi um best-seller, entendeu? Eu já vi algumas coisas sobre, mas agora eu não vou me recordar sobre o feminismo, o que tem no conteúdo do livro em si, tá bom? Mas esse livro foi muito importante para consolidar o pensamento feminista, tá bom? Em 1963, gente, meio da Revolução Sexual, tá bom? E ela foi falar sobre o papel da mulher no trabalho e do papel da mulher em casa. E obviamente que ela não concordava que o papel da mulher era de ser uma dona de casa por tempo integral, subjugada a seu marido. Isso é importante falar, tá?
E aí a gente vai para o sufrágio feminino no Brasil, em 1932. Eu tenho um adendo aqui, porque eu ouço muito falar sobre o fato do sufrágio feminino não foi um sufrágio conquistado pela luta feminista. Por quê? Porque a maioria das mulheres não eram feministas. Ou seja, as passeatas feministas eram muito pequenas, né? Os protestos feministas eram muito pequenos. Acho que o maior teve cerca de 100 pessoas. Sim, não era muita gente. E o sufrágio feminino no Brasil, ele foi um sufrágio universal. Aí, a partir do sufrágio feminino, junto com o sufrágio feminino, quer dizer, as pessoas analfabetas puderam votar, as pessoas com deficiência puderam votar, muitas questões. E foi basicamente uma tentativa de, se eu não me engano, do Getúlio Vargas, de conseguir voto. Porque se você me deu o direito de votar, eu meio que me sinto na obrigação de votar em você, entendeu? Então, vamos deixar que metade da população, um pouco mais, possa votar. E aí elas vão votar na gente, porque elas vão concordar com a gente, porque a gente deu o voto para elas. Mas enfim. Agora a gente vai ir para nascimento de duas feministas. Uma que tá viva, que tá com 91 anos. 91, acho que é. 91. E outra que já morreu. Vamos falar da primeira que já faleceu. Foi a Kate Miller. E ela era uma pacifista, feminista e abortista. Ela publicou livros Sexual Politique e publicou o livro They Prostitute Papéis in Can Dialogue. Não sei falar inglês, gente. Relevem. Mas ela teve um papel muito forte na questão do aborto, na questão da mulher na política também, tá bom? E a gente vai falar também da Gloria Steinem, que tá viva. E as duas nasceram em 1934, por isso eu tô falando delas juntas. Ela é uma jornalista, escritora, palestrante feminista. E ela teve também um papel muito forte na base teórica. As duas tiveram um papel muito forte na base teórica do feminismo atual, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho do livro da Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. E ele falava bastante sobre o papel da mulher na sociedade, tá? Eu li uma parcela desse livro, eu li 50 páginas, ele tem 300. Ia me dar o trabalho de ler 300 páginas. Talvez um dia eu leia, mas eu acho que atualmente não é algo necessário. Claro, você acha que alguém deveria ler? Eu acho que é o ideal que não leia. Por quê? Porque ela é muito manipuladora, entendeu? Ela consegue te convencer. E se você não está pronta para ouvir o que ela vai falar, se você não tem certeza absoluta na sua fé, se você não tem uma força, assim, não tem certeza absoluta do que você está falando, de uma defesa da submissão da mulher, de uma defesa do patriarcado, você não pode ler. Então, vamos entrar na parte da minha opinião agora, tá? Sobre o livro da Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, que eu li uma parcela, a gente vai perceber que o feminismo, principalmente da segunda onda que a gente tá falando aqui, ele não vai contra o machismo, ele vai contra a existência de uma família. Ele vai contra a família
aquela a família tradicional brasileira, não, mas a família tradicional em geral. Família que tem um pai, que tem uma mãe e tem crianças. E várias crianças, né? Porque a Simone de Beauvoir, no livro dela, ela vai falar que todos os animais, de todas as espécies, a fêmea é subjugada não pelo macho, mas sim pela prole. Prole é filhos, subjugada pelos filhos. Os filhos vão maltratar a mãe. Não porque eles querem maltratar, mas sim porque aquilo é um desgaste muito grande para aquela mãe, para aquela fêmea. E isso vai trazer um sofrimento para aquela mulher. Ela vai dizer que a mulher só vai ser livre quando ela for idosa, porque ela não vai ter mais as prisões da feminilidade, da biologia dela, da menstruação, da ovulação, de engravidar. Só na velhice ela vai ser livre. E eu acho que isso é algo muito pesado de se dizer. Eu acho que isso não é uma realidade. O feminismo, ele quer tirar as características da feminilidade da mulher, porque ele não acredita que existe uma feminilidade intrínseca na gente. Por quê? Porque ele vai acreditar no existencialismo da Simone de Beauvoir, que como o ser humano não foi criado, ele não tem sentido. Sua biologia não tem nada contando sobre o que ele serve. A mulher, ela serve biologicamente para gerar crianças, para embelezar as coisas. Ela pega 2 gametas diferentes e transforma em um bebezinho gorducho, coisa fofa. O homem, ele foi feito para prover, para trazer algo. A mulher, com o que ela tem dentro dela, ela fornece o banquete. A mulher, em sua feminilidade, ela mostra a glória de Deus. Ela mostra a essência da vida. Ser mulher é a coisa mais linda. E o feminismo quer tirar isso. Quer tirar os padrões de beleza. A beleza, ela existe. Não existe nenhum padrão nisso. Mas existem coisas belas e coisas que não são belas. E a gente tem que aceitar. E a mulher, ela busca a beleza nas coisas. Uma mulher feminina, uma mulher que não tá fugindo de quem ela é. Uma feminista, ela quer tentar ser um homem sem órgãos genitais masculinos. É isso que ela quer. No final. Ela quer ter a liberdade do homem. Ela quer ter o poder, a força do homem. Só que ela não entende que ela tem a própria força, a própria liberdade. O próprio poder. Isso não é dolorido. Submissão na Bíblia não é sujeitação. Submissão é você, por vontade própria, decidir demonstrar o amor de Jesus. O homem, ele tem que demonstrar o amor de Jesus amando sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher deve demonstrar o amor de Jesus mostrando como Cristo amou a Deus, se submetendo a Ele. O que você acha mais pesado?
Eu acho mais legal demonstrar o amor que Jesus tinha por Deus. Não o amor que Jesus tinha pela igreja. Apesar de ser um amor tão grande, mas eu acho que Jesus amava mais a Deus do que a nós até. Ele amava mais ao Pai do que a gente. E eu acho que essa sujeição, submissão, não é sujeição, ela é linda, ela é plena. E ela não é dolorida quando há um homem servo de Deus. A submissão não é cobrada para mulheres que não são cristãs e uma família que não é cristã. A submissão é cobrada para uma família correta, uma família que tem um marido onde a cabeça dele está em Cristo. Os pensamentos dele estão em Cristo. Logo, ele trabalha e faz tudo com o pensamento de Cristo. E aí essa mulher, ela vai se submeter, vai se sujeitar, tá? Ela vai, por vontade própria, vai decidir cuidar do que aquele homem está trazendo. E se aquele homem tem cabeça, a sua cabeça está com Cristo, o que tem na mente desse homem, sem dúvidas, o que ele traz para dentro de casa é o que Deus cria para aquela mulher. Não sei se vocês estão entendendo, mas para mim o feminismo ele funciona para o secular. A gente sabe que uma sociedade mundana e secular não é o ideal. O ideal é uma sociedade cristã. Eu não posso obrigar todo mundo a ser cristão. Eu não posso obrigar todas as mulheres a se submeterem a seus maridos. Eu não posso obrigar. Contudo, eu posso trazer isso para minha vida. E se eu me dizer, sou feminista, eu vou estar anulando a Bíblia. Eu vou estar fazendo igual a Elizabeth Sturtell, que vai estar anulando partes da Bíblia. Se eu não submeter ao meu marido, eu estou ignorando o que Deus está me mandando fazer. E se Ele está me mandando fazer isso, porque eu preciso disso. Porque é uma lição para mim. Que é um aprendizado para mim. É um aprendizado para a sociedade. É um aprendizado para os meus filhos. Outra coisa muito importante. A mulher é feita para ter filho. Até os crentes não estão querendo ter filho mais. Cada dia mais, eu vejo que as mulheres têm que ser mais abertas à vida. Claro que um casal que está extremamente pobre, que não está tendo condição, né, de sobreviver direito, de se alimentar, tal, vai ter um filho? Não tá doido. Mas eu acredito que Deus vai dar o fardo que você pode carregar. Então, da permissão de Deus, eu acredito que as mulheres devem ter filhos. E que isso é a função dela. Isso não é uma função pequena. Ela está forjando a sociedade do futuro. Ela está forjando quem virá à frente. E a mulher, ela não é menor por estar lidando com o futuro. Porque o homem que lida com o presente, ele está tentando resolver os problemas de hoje. Ele está tentando pegar a sociedade e melhorar ela. Mas a mulher está com o olho lá na frente. Está no olho dos filhos, da sociedade e do futuro. E uma coisa muito importante, o homem também, ele se limita à sua família. O homem também tem a necessidade e a importância de priorizar a sua família. Um homem que tem família, ele prioriza a sua família. E se ele prioriza a própria família, ele está fazendo o mesmo da mulher, só que de forma diferente. Porque um homem, ele não pode deixar o serviço, os primeiros 2 anos, os filhos para cuidar dos filhos, porque ele não vai cuidar tão bem, ele não vai amamentar. Onde que ele vai tirar leite? Me pergunto. Não tem lugar.
Então, a mulher tem que se priorizar os filhos. E o homem priorizando o filho, ele trabalha mais. Então, o feminismo, em geral, pelo tudo que eu estudei até agora, ele tá tentando emancipar a mulher da família. Tá tentando tirar a mulher da família. Desconstruir o conceito de família. Desconstruir o conceito de mulher. Desconstruir o conceito de homem. Desconstruir o conceito de sociedade. E nós, mulheres cristãs, não podemos permitir que isso entre para dentro das nossas casas, para dentro das nossas vidas. O que está lá no mundo, está lá no mundo. Mas o que está na nossa casa tem que ser uma família cristã, uma família que tem uma mulher que submete ao seu marido, não se sujeita. Se submete ao seu marido, que ouve o seu marido, que ouve os conselhos dele. E crianças e adolescentes, e jovens, filhos que ainda estão dentro da casa da mãe, se submetendo, e é esse sim, se sujeitando também, essa mulher, essa mãe. Então, por favor, entenda, busque entender o que o feminismo está afetando na sua vida. Acho que eu vou fazer um vídeo só falando do que o feminismo causa nas nossas vidas. Eu não vou falar também terceira, quarta onda, porque já tá longo demais esse vídeo. Mas entenda, o feminismo, ele está mudando a nossa sociedade. Se você não buscar estudar, você vai cair no limbo do feminismo, você vai cair dentro do buraco negro. Porque a sociedade está te empurrando para ele. Se você não conhecer ele, você vai cair dentro. Então estude, busque. Principalmente se você for uma mulher cristã. Amém?